Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cesar Mello, sou advogado, especialista em direito público. E esse vídeo aqui é para falar sobre a reforma da Previdência. Primeiro ponto para falar sobre a reforma da Previdência é que eu sou a favor. Mas a aposentadoria, nós vamos aposentar e não sei o que, não sei o que. Olha, gente, sobre se aposentar ou não se aposentar, eu lembro que era 2003, 2004 ou até antes. Eu estava na faculdade de Direito, certo? Estudando direito previdenciário, e enquanto eu estava estudando direito previdenciário, eu fiz algumas contas e naquela época eu já percebi que eu não ia me aposentar, tá? Eu já percebi que o sistema de previdência não tinha como se sustentar e não seria possível haver financiamento suficiente para eu me aposentar. Então eu segui uma carreira que me permitiu contribuir o mínimo possível para a previdência, porque eu nunca considerei a previdência contribuição, eu sempre considerei gasto, dinheiro jogado no lixo, tá? Quem acreditava na Previdência tem que botar a mão na consciência e perceber que foi enganado, certo? Porque o que é a Previdência? E a Previdência nada mais é do que uma promessa feita pelo Estado de que se você passar a sua vida inteira contribuindo, pagando um imposto, dali a muito tempo, no final da sua vida, você vai receber um salário desse mesmo Estado até o seu falecimento, certo? E quem controla o Estado, quem controla as regras, são os políticos. Ou seja, você que acredita na Previdência, você acreditou na promessa feita por políticos de que se você desse o seu dinheiro todo mês, quando chegasse a sua vez, você receberia esse valor, tá? Você vai me desculpar, mas quem acredita em promessa de político já para a próxima eleição, logo após a eleição, já é um pouco inocente. Quem acredita em promessa de político para dali 30 anos, vai me desculpar, mas não tem outra palavra, é trouxa, tá? Não tem outra coisa. Desculpa se você se ofendeu, mas é trouxa, tá? Então, na época, eu fiz a conta, eu vi que era uma promessa de político. Eu já não acreditava em político naquela época e percebi que era uma promessa impossível de ser cumprida e por isso evitei seguir caminhos aonde a minha renda fosse comprometida por esse tipo de contribuição. Fiz as contribuições, mas fiz pelo mínimo possível, certo? Porque dinheiro jogado fora, sempre considerei que fosse dinheiro jogado fora, tá? E qual foi a conta que eu fiz na época, tá? A primeira coisa que quem acredita em previdência tem que entender é que o dinheiro que você paga, ele não é seu, certo? Então, a maioria das pessoas pensa que o INSS é como o FGTS. Eu também pensava, estudando direito previdenciário, eu percebi que não era verdade, e foi um dos primeiros choques que eu recebi e eu já pensei, opa, tem coisa errada aí, tá? Então, as pessoas acham que é como o FGTS. O FGTS, de fato, você contribui e aquele dinheiro é reservado, fica numa conta que pertence a você. Ele rende menos que a inflação, ele é dinheiro perdido, mas é um dinheiro que é seu, certo? Você falecendo, vendo as condições, o dinheiro é devolvido para você, certo? O INSS não é assim, certo? É imposto. Pagou, vai para o bolo lá para o governo usar, certo? Teoricamente, o governo deve usar pro INSS, mas ele não é um dinheiro que é contabilizado. Eu contribuí e daí quando eu falecer, esse dinheiro me é devolvido porque ele me pertence. Não. Você pagou, ele pertence ao Estado, para o político que está no poder fazer o que ele quiser de acordo com a lei. Se ele mudar a lei, ele faz outra coisa. Então a primeira coisa que você tem que entender, não é um dinheiro seu como o do FGTS. Você está pagando a aposentadoria de quem já se aposentou e você possui só uma expectativa de direito de que, caso as regras não mudem, as pessoas que vêm atrás passem por esse mesmo caminho e paguem a sua aposentadoria. E aí que vem o motivo que me fez perceber que eu não ia me aposentar, tá? E é um motivo simples, matemático, facílimo de se entender. A contribuição média do INSS é de 20%. Certo? Então vamos considerar que todo mundo recebe o mesmo salário e todo mundo vai se aposentar pelo mesmo salário, desconsiderando que as pessoas começam ganhando menos e terminam a vida ganhando mais. Mas vamos desconsiderar isso, vamos considerar que a pessoa ganha a mesma coisa por toda a vida. A contribuição sendo 20%, significa que
Para chegar a 100%, você precisa de 5. 100 divididos por 20 igual a 5, certo? Então, 100%, uma aposentadoria. Tá? Isso significa que, para pagar uma pessoa aposentada, a gente precisa de 5 pessoas contribuindo com 20%. Quando que a pessoa começa a trabalhar com carteira assinada, que é o que importa para fins de INSS? Normalmente a pessoa começa a trabalhar lá pelos 23, 24, né? Alguns começam a trabalhar antes, outros começam a trabalhar depois, outros nem trabalham, mas a gente tem, vamos dizer, 23 anos que a pessoa começa a trabalhar, certo? E ela vai se aposentar lá pelos 50, 55, certo? Então isso dá mais ou menos 30 anos, para facilitar a conta, 30 anos pagando, certo? Quando a pessoa se aposenta, ela começa a receber e normalmente os aposentados se aposentam lá pelos 50, 55 e falecem, as pessoas que conseguem chegar nessa idade falecem lá por volta, a projeção oficial hoje é 83 anos. Então vamos dizer 80, certo? Então aposenta aos 50, falece aos 80. Então são 30 anos recebendo. É meio igual, tá? Tem uma variaçãozinha, mas dá para ser descartada por conta da conta e por conta daquele fato que eu falei anteriormente, que a pessoa começa trabalhando ganhando menos, e portanto contribui com menos, e termina ganhando mais e portanto recebe mais. Então esse arredondamento faz esse desconto entre eventual diferença de cálculo, tá? Se a pessoa passa 30 anos contribuindo e ela passa 30 anos recebendo, significa que a única variável que realmente leva em conta é o número de pessoas que precisam ingressar na contribuição para sustentar aquela pessoa que começa a receber. Então, o que acontece? A pergunta que tem que ser feita para saber se existe rombo da Previdência é: quantos filhos você pretende ter? Certo? Se a resposta não for 10 filhos, tá aí a tua resposta, você não vai se aposentar. Certo? Por quê? Cabe aos seus filhos pagar a sua aposentadoria. Ah, mas e o filho do vizinho? O filho do vizinho vai pagar a aposentadoria do filho do vizinho. Então, você é responsável pelos seus filhos, certo? Se você passou 30 anos contribuindo e agora você vai passar 30 anos recebendo, e os 30 anos que você contribuiu pagaram a aposentadoria de quem já estava aposentado, e agora já passou para o andar de cima, para vir a sua vez de se aposentar, o que acontece? Você precisa que tenha 5 filhos trabalhando e contribuindo para pagar a sua uma aposentadoria. Aí tem a sua esposa, né? Precisa de mais 5 para pagar a aposentadoria dela. São 10 filhos, tá? Quem que tem 10 filhos hoje em dia? Ninguém. Ninguém. E na época que eu fiz faculdade, eu não sou tão velho assim, também não tinha, tá? A média de filhos no Brasil é 1,5 filho por casal. Porque tem gente que não tem nenhum, tem gente que tem alguns a mais, tá? Mas a média é 1,5. Ou seja, tá faltando aí 8 filhos. 8 filhos para pagar a aposentadoria do casal. Então, gente, é muito simples. A Previdência, ela não se sustenta porque a gente não tem filhos suficientes entrando no mercado de trabalho para pagar a nossa aposentadoria. Ah, então a solução é ter 10 filhos. Sim, seria uma solução. 10 filhos. Desde que você consiga bem criar, bem educar e fazer com que esses 10 filhos ingressem no mercado de trabalho com carteira assinada, contribuindo 20% para o INSS. Fazendo isso, ótimo, não precisa de reforma, tá? Então, a questão da Previdência é muito simples, tá? Quem acreditou na Previdência tem que entender que acreditou numa promessa de um político que lhe prometeu que daqui a 30 anos ia lhe dar um dinheiro, tá? Trouxa. Não tem outra palavra. É trouxa, tá? Então, gente, desculpe aí chamar vocês de trouxa, mas não tem outra definição, certo? Quem acreditou na Previdência, infelizmente, foi feito de trouxa, só que com o devido cuidado. Todos os elementos necessários para entender que estava sendo feito de trouxa estavam presentes, tá? Era só ter feito o cálculo. Não fizeram porque não quiseram, certo? Então, agora, os políticos que fizeram as promessas, né, vão ter que rever isso daí, porque não tem dinheiro suficiente para pagar para todo mundo.
é porque o pessoal resolveu fazer menos filho. É isso. Tá? Então, o vídeo mais popular provavelmente que vai ser do canal, porque eu tô chamando todo mundo de trouxa, né? Mas quem ficou brabo aí, deixa comentário. Quem concorda, curte e compartilha, né? E quem ficou bravo, denuncia o vídeo, tá bom? É isso aí, gente. Um abraço aí e vamos ver se a gente é menos trouxa daqui pra frente.